Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o presbítero Fabiano, e nós estamos aqui para fazer o resumo da lição de número 1 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu sou da DCG Monte Oreb, que tem como pastor o pastor Anísio Quinupe, e nós vamos fazer o resumo da lição de número 1. A Nova Revista fala sobre o livro de Salmo. Salmo, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Devido à nossa pandemia, nós estamos impedidos de estar reunidos para comentar a lição, mas vamos fazer uso da tecnologia a nosso favor. A lição de número 1 tem como tema Salmo, um guia devocional para o cristão. Essa lição ela está estruturada em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o título, Salmo, vai falar sobre a divisão do livro e os autores. O segundo tópico vai falar sobre as principais características do livro de Salmo. E o terceiro tópico vai esclarecer algumas nomenclaturas que nós vamos encontrar no livro de Salmo e que é de difícil entendimento. Eu quero começar essa lição fazendo a leitura do texto áureo, que se encontra no livro do Salmo de número 98, verso 5, que vai dizer assim: cantai louvores ao Senhor com harpa, cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de canto. A verdade aplicada vai dizer: o livro do Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Eu tenho a certeza, querido, que esse livro é um livro muito significante para a vida de cada um de nós que somos cristãos, É possível que você tenha recorrido ao livro de Salmo em algum momento de aflição da sua vida, em algum momento de tristeza, de dor, em algum momento de luto. Nós costumamos recorrer ao livro de Salmo para que possamos obter da Bíblia uma base de sustentação de fé. E o livro de Salmo é exatamente isso, É um livro poético, é uma estrutura diferente de todos os demais livros que nós vemos na Bíblia. É um conjunto, de poesias, um conjunto de orações, um conjunto de adoração que foi exposto pelos mais diversos homens de Deus ao longo do tempo e nos mais diversos momentos diferentes da sua caminhada cristã. Então eu quero começar abordando aqui o primeiro tópico, que vai ter como objetivo falar sobre o título, a divisão do livro e os autores do livro de Salmo. Nós sabemos, querido, que a Bíblia ela foi escrita no seu original em grego, e em hebraico, o Antigo Testamento. Então, para que nós possamos descobrir e entender aqui o título do livro de Salmo, é importante que nós venhamos a visitar o grego, porque a palavra grega para salmo é psalmou, ou psalmoi, que significa cânticos para serem acompanhados de instrumentos de corda. Então, a palavra salmo, na verdade, ela é uma expressão que indica cânticos para serem acompanhados por instrumentos de corda. É interessante nós notarmos que os salmos eles não são expressões ou eles não são colocações históricas, Os salmos eles são expressões de adoração, de cânticos de louvor entoado pelos homens de Deus. E esses cânticos eles precisavam ser acompanhados de instrumentos de corda, principalmente. Nós vamos compreender isso, Então é importante nós notarmos essa verdade. Então a expressão psalmoi, ela representa cânticos de adoração com instrumento de corda. Em hebraico, a expressão teloim significa louvores ao Senhor. Então, vindo dessas duas expressões, nós temos o livro de Salmo. A divisão do livro é interessante, porque o livro do Salmo tem 150 capítulos. Na verdade, nós não chamamos de capítulos, Chamamos de Salmo. Salmo de número 1, Salmo 2, Salmo 3 e assim até o 150. Porém, devido às características de cada um desses salmos, nós vamos compreender que há pelo menos 5 divisões
nesse livro. Então, do capítulo 1 até o 42, nós temos uma divisão. Do 42 ao 72 temos outra. Do 73 ao 89 temos outra. Do 90 ao 106 outra. E do 101 ao 150 nós teremos uma outra divisão também. Essa divisão que é feita, ela é de acordo com a característica de cada salmo. Então, cada divisão dessa agrupa um conjunto de livros, um conjunto de poesias que tem características semelhantes. Passando agora para a autoria do Salmo, do livro de Salmo, nós vamos compreender que o livro de Salmo ele tem uma autoria muito diversificada, ou seja, não é um livro escrito por apenas um autor. É um livro que é escrito por diversos autores, é compilado por diversas pessoas. Geralmente nós temos o costume de falar que aquele salmo é o salmo de Davi, né? Aquele salmo ali é o salmo de Asaf, porque são as pessoas mais conhecidas que compilaram o salmo. Mas na verdade nós vamos ver que existem vários autores, né? Principalmente levitas e sacerdotes, que em algum momento da sua trajetória ali entoaram aquele cântico de adoração ao Senhor, aquele salmo, e que ficou marcado. Dentro dessa divisão, nós temos a pessoa de Davi como sendo o maior autor de salmos. Ele compõe 73 salmos, seguido de Asaf por 12 salmos. Os filhos de Corá compuseram 10 salmos, Salomão 2, um homem por nome de Emã compôs um salmo, Etã compôs outro, Moisés compôs também um, e há outros cerca de 50 salmos que não têm autoria comprovada na Bíblia. Passando um pouco mais adiante, nós vamos ver no segundo tópico dessa lição, falando sobre as características, as principais características do livro de Salmo. A principal característica desse livro, como eu disse anteriormente, é que é um livro de estrutura poética, né? É um livro poético, ou seja, não há um conteúdo histórico dentro desse livro, né? Não há um conteúdo doutrinário dentro desse livro, mas uma estrutura de poesias, de cânticos, de frases, de rimas, né? Dentro dessa estrutura, a gente vai ver que as poesias que compõem o Salmo, elas têm como característica uma combinação de pensamentos e não de palavras. Porque quando a gente fala de poesia, né, a gente lembra ali aquela música, aquela expressão que tenta combinar as palavras ali para que elas possam rimar. Mas na verdade aqui em Salmo nós vamos ver que a rima, ela se dá de forma diferente. É uma rima de pensamentos, né? Os autores procuram agrupar os pensamentos de forma com que eles se encaixem uns nos outros. Então, essa basicamente é a estrutura do livro de Salmo. Uma outra característica interessante que nós notamos aqui no livro de Salmo é que ele é um livro, ele é o maior livro da Bíblia, com 150 composições, né? Não são capítulos, são composições, e ele é o livro que mais aparece no Novo Testamento, ou seja, é o livro mais citado do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Isso é uma característica interessante, porque o que isso vem nos dizer? Que é um livro que compõe muitas profecias messiânicas. O Novo Testamento fala do Messias, né, da vinda de Cristo, dos acontecimentos ali ao redor da vida de Cristo. Então, essa quantidade de citações que nós vemos lá no Novo Testamento, fazendo referência lá ao livro de Salmo, significa dizer que ele foi também um livro profético, né? É um livro que agrupou várias profecias relacionadas à vida do Messias. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? É uma profecia que está lá no livro de Salmo, né? Pôs a mão no prato comigo, depois me traiu, é outra profecia lá no livro de Salmo também. Então, nós vemos que ele tem uma estrutura voltada para a vida do Messias, voltada para os acontecimentos que se dariam lá na vida do nosso Senhor Jesus. Então ele traz essa característica interessante. E por fim, nós vemos aqui algumas expressões que nós podemos encontrar no livro do Salmo, expressões essas que são de difícil entendimento. Quando a gente pega para ler o livro do Salmo, a gente vai ver algumas expressões do tipo selar, magnólio. Então, essas expressões a gente acaba não entendendo e deixa passar batido. E a estrutura da lição nos traz aqui algumas informações. Por exemplo, no Salmo de número 3, eu vou abrir aqui para a gente conferir, no verso de número 8, Salmo de número 3,
E no verso de número 8 é um exemplo que se repete por 75 vezes ao longo do livro de Salmo, essa expressão selar. Sempre que você vê lá essa expressãozinha selar, ela tem um significado. Então, no Salmo 3, verso de número 8, a gente vai encontrar essa expressão. Ela é encontrada sempre no final aí dos salmos, né? A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. No finalzinho está lá essa expressão selar. Então, o que essa expressão ela vem a significar? Na verdade, ela trata-se de uma pausa na frase, trata-se de uma pausa na escritura, para que a pessoa possa pensar sobre aquilo que ela está ali observando. Então é muito importante quando a gente depara com essas frases, sei lá, o que o autor ele quer dizer dentro desse verso ali. Dá uma pausa na sua leitura, medita sobre aquilo que você acabou de aprender, sobre aquilo que você acabou de ler, porque tem coisas interessantes ali que só a meditação ela pode nos trazer. Uma outra palavra interessante que nós vemos aqui nesse texto, no livro de Salmo, é a expressão degraus. Se você abrir aí o livro de Salmo e você vê a partir do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, você vai ver na nomenclatura dos Salmos, ali na epígrafe, dizendo cântico de degraus, né? E o que quer dizer essa expressão cântico de degraus, que é tão encontrada dentro do livro de Salmo? Fala de cânticos que foram entoados no momento em que o povo estava subindo para Jerusalém para adoração. Então, por isso, cântico de degraus ou cântico de romarias, que quando o povo vinha dos mais diversas localidades, alguns desses salmos foram escritos, né, em período de exílio e outros em momentos de guerra. Então, o povo vinha para Jerusalém por causa do tempo para adorar, e nessa vinda, nessa romaria, né, era necessário subir para chegar a Jerusalém, por isso dava esse nome de cântico de degraus, que significa subida, propriamente dito, né? Então nós vemos com isso, querido, qual é a estrutura do livro dos Salmos, que nós teremos a oportunidade de abordar ao longo de 3 meses aí, e eu tenho a certeza que tem muita coisa boa para a nossa edificação. Eu concluo aqui esse resumo dizendo que Salmo é um guia indispensável para a vida de todo aquele que quer ter uma comunhão, uma intimidade e a proteção da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.